Hello guys, good morning. How are you? Today we are going to correct that activity that I gave you last class and then you'll have another activity, ok? Então, galera, hoje a gente vai ter uma nova atividade para fazer, mas antes disso a gente vai corrigir aí a atividade que nós fizemos na aula passada, certo? Na aula passada a gente trabalhou na apostila e a gente tem então aí alguns exercícios para corrigir. Depois disso, vocês vão fazer uma atividade, uma folha de atividades, onde vocês vão ter que diferenciar o que é present continuous de simple present, né? Vendo então o contexto da frase e me indicando ali de que forma vocês vão escrever aquela frase, certo? Percebam então aqui, nós vamos para a nossa tela, vamos lá? Vamos para a nossa telinha aqui e a gente vai perceber então que a gente tem aqui a tela, a nossa página aí do livro de vocês, certo? Complete the sentences using in the present continuous the correct verb. Então a gente tinha 5 verbos ali e tinha que usar cada um deles no seu lugar correto, usando o present continuous. O que é o present continuous? Eu tenho o verbo to be no presente, am, is, er, e junto dele nós temos também o outro verbo, né, o verbo principal da frase, podemos dizer assim, e esse verbo vai vir com o ing, certo? Então a primeira frase já está feita ali. People are eating more fast food these days. As pessoas estão comendo mais fast food, aí, comida rápida nesses dias. A gente não traduziu esse termo fast food. Na realidade ele é um estrangeirismo, né? A gente acaba utilizando ele em português também. Muito bem. Depois eu tenho ali Daisy tanana, her English because she tanana, at the airport. O que a Daisy fez ou faz ou está fazendo com o inglês dela? Ela está melhorando. Como é que eu digo que ela está melhorando? Daisy is improving her English because she. O que ela está fazendo no aeroporto que está possibilitando ela melhorar o seu inglês? She is working at the airport. Depois a gente tem ainda. Sai daí, antivírus. Depois a gente tem ainda a segunda frase que diz assim: My parents turn their habits. O que os meus pais estão fazendo com os hábitos deles? Eles estão melhorando, né? E daí? They are changing. Eles estão mudando seus hábitos. Ok? Depois, na última ali, diz They exercises and a lot of water. O que eles estão fazendo então? They are doing exercises, estão fazendo exercícios, and drinking a lot of water. So, eu não preciso botar o are de novo no drinking ali, não, porque eu já usei no primeiro verbo, certo? E por usar no primeiro verbo, eu não preciso usar duas vezes, ok? Então, bem tranquilinho aí. They are doing exercises and drinking a lot of water. A gente precisa se ligar de algumas coisas, pessoal. Entre elas, a questão do singular e plural, né? Am a gente vai usar sempre que sou eu, I am, certo? Depois is para singular e are para plural, certo? Só que a gente precisa se ligar que o verbo, o are, ele vem sempre junto com you, né? O you vem sempre junto com o are, independente de ser singular ou plural. Isso a gente já explorou nas aulas, mas só para vocês se lembrarem. Depois, aqui no segundo, eu tinha que completar as frases usando a forma correta do verbo. Às vezes era presente, às vezes present continuous, às vezes poderia ser qualquer um dos dois, e a gente vai perceber isso aqui agora. Certo? Por exemplo, aqui nessa primeira frase diz assim: Technology tanana, very fast. Eu quero dizer que ela muda muito rápido ou que ela está mudando muito rápido. Não sabemos, então pode ser teoricamente aqui qualquer uma das duas, tá? Ela está mudando ou muda muito rápido. Things never turn the same. As coisas nunca ficam a mesma, né? E daí aqui a gente vai ter o verbo stay e não are staying, né? Para ficar aqui o simple present. Depois,
Our country, tanana, a lot of food. Eu quero dizer que está produzindo ou que produz muita comida. Como é que vai ficar aqui? Our country produces a lot of food, but still many people, mas mesmo assim muitas pessoas estão famintas, né? But still many people are starving, certo? Elas estão famintas, ok? Depois a Lucy. Lucy taranã, English every day. O que a Lucy está fazendo com o inglês? Ela estuda inglês todos os dias? She studies English every day. In the beginning, she was doing well, but now no início ela não estava, she wasn't doing well, ela não estava indo bem, né? But now she is improving, mas agora ela está melhorando. Depois, my mother, taranã, another doctor. O que a mãe está fazendo com um outro médico? My mother is seeing another doctor. Ela está vendo um novo médico. That's why she, taranã, a lot better. É por isso que ela, o quê? That's why she is feeling a lot better. Que ela está se sentindo muito melhor, porque ela está vendo um outro médico, certo? My mother is seeing another doctor. That's why she is feeling a lot better. Depois, as mankind é o ser humano, tá? As mankind destroy or are destroying the environment. O que vocês acham aí? As mankind destroys the environment, clean water is taranã, more and more valuable. O que está acontecendo com a água limpa à medida que o homem está destruindo o ambiente, o meio ambiente? Clean water is, o is já está ali, então aqui só vai o becoming, né? Ela está se tornando more and more valuable, né? Mais e mais valiosa, certo? Então, se precisar aí dar uma pausa, copia e agora a gente vai para o exercício 3. No exercício 3, a gente tinha que circular os verbos que estavam no present continuous and explain why the author used this verb tense. E explicar por que ele usou esse tempo verbal aqui, tá? Aí tem ali então um textinho, né? Why we need a food revolution. Por que nós precisamos de uma revolução na comida? By James Oliver, esse é o nome do autor. E ele diz: We are losing the war against obesity in the US. Nós estamos perdendo a guerra contra a obesidade nos Estados Unidos. Quando ele diz isso, que nós estamos perdendo a guerra, é uma coisa que está acontecendo agora, no momento da fala dele, necessariamente? Não, né? É uma coisa que está em evolução, certo? It's sad, but true, ele continua dizendo. É triste, mas verdadeiro. Our kids are growing up overweight. Né? Nossas crianças estão crescendo, growing up, elas estão crescendo com sobrepeso, overweight, and malnourished, e malnutridas, né? E sem nutrição adequada. From a diet of processed foods, de uma dieta com comidas processadas, and today's children will be the first generation ever, ou seja, as crianças de hoje em dia serão a primeira geração na história to live shorter lives than their parents, né? A viver uma vida mais curta que seus pais. Olha que grave isso. It's time for change. É hora de mudança. It's time we switch to fresh food and home cooking. É hora de mudar aí para comidas frescas e cozinhar em casa, né? Não sem comidas industrializadas, certo? It's time for a food revolution. Concordo com ele, viu? Nós vivemos num mundo tão corrido, tão rápido, que as pessoas querem tudo em 3 minutos. Basta colocar no micro-ondas, está pronto, resolvido, vamos comer e assim por diante. Talvez agora, esse momento de quarentena, seja um momento aí que vai ser útil para algumas reflexões.
especialmente essa da família reunida ao redor de uma mesa, aproveitando esses momentos para comer uma comida feita em casa. Isso não tem preço, gente, não tem preço. Então, invistam nisso no lar de vocês, na casa de vocês, aprendam a cozinhar se for necessário para manter isso dentro de casa. Vale a pena pela saúde física e pela saúde mental também. Enfim, por que que o nosso amigo ali, o James Oliver, ele usou o present continuous aqui nesse contexto? Para falar de uma coisa que estava acontecendo enquanto ele estava falando? Não, né? O que ele estava fazendo aqui era falando de uma coisa que estava em desenvolvimento, né? Então aqui o próprio livro ele traz uma explicação, ele diz assim, by choosing the present continuous tense, the author wanted to emphasize that those actions are in progress at the present time. Né? Então ele quer dizer, ele quer enfatizar que essas atitudes aí, essas coisas que estão acontecendo, a gente perdendo a guerra para a obesidade, as crianças crescendo com sobrepeso e malnutridas, isso são coisas que estão em evolução, em progresso, né? Ele não estava descrevendo ali uma coisa que estava acontecendo enquanto ele estava falando necessariamente. Muito bem, agora nós vamos então para o exercício 4, que é o nosso último exercício aqui, certo? Então diz assim, ó, correct the mistakes of each sentence. Eu tinha que corrigir os erros de cada frase. Aí eu leio a frase, Peter is writing poems about the nature. Peter está escrevendo poemas sobre a natureza. Tem alguma dificuldade aí? Será que não? Vamos continuar na frase. While Lucas drawing pictures of animals. Primeiro erro na frase, lá no início delas a gente tem o verbo write. Percebam que o verbo write ali está com 2 T's, certo? Então aquele é o primeiro erro. O segundo é que depois de Lucas, entre Lucas e drawing, que deveria dizer assim, enquanto Lucas está desenhando figuras de animais, deveria ter o verbo to be, né? Então, Peter is writing poems, sem os 2 T's, com um T só, e depois Lucas is drawing pictures of animals. Esse aqui está mais evidente, mais fácil. Esse aqui, para quem não conhece tanto assim, um T, 2 T's, nem sei como é que se escrevia antes, tanto faz, né? Mas a gente precisa se ligar nisso. Na próxima diz assim, Why are you read all those articles? Why are you read? Why are you read all those articles? Tem alguma coisa errada aqui? Porque você está lendo todos esses artigos. Eu tive até dificuldade de ler ali essa frase, né? Why are you reading, né? Tem o ing aí que a gente tem que botar. Are you preparing a school project? Tá certo aqui? Me parece que sim. Prepare. Eles botaram. Nem eu enxerguei aqui. A letra E no prepare, a gente tem que tirar ele na hora de fazer o ing. Tá? Então, why are you reading all those articles? Are you preparing a school project? Certo? O prepare, como ele termina em E, a gente tira o E e acrescenta o ing. Nem o professor viu. Sim, realmente é meio pega ratão o negócio aqui, né? E eu fui o ratão na história. What Carol is reading? Estou fazendo uma pergunta. Tá certa essa pergunta? O que eu preciso fazer na pergunta normalmente? Preciso inverter a ordem do sujeito com o verbo to be, né? Então a pergunta vai ficar desta forma. What is Carol reading? Certo? O is vem para frente do Carol. Depois ainda, na última nós temos aqui o seguinte. My parents not are watching a video about American food. Os meus pais não estão assistindo um vídeo sobre comida americana. Tá certo isso? De novo, está errado. O not e o are assumiram posições diferentes das que eles deveriam ter, né? Então, my parents are not watching a video about American food. Certo? É isso, então, a nossa correção da aula passada. Façam o exercício da aula de hoje, não esqueçam, certo? E na semana que vem
a gente se encontra novamente. Ok? See you guys. Bye bye.